Estamos diante do banquete, né? Um banquete celestial, nós precisamos adorar, glorificá-lo com uma alegria de todo o nosso coração. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 23. Amém. Glória a Deus. Nosso tema de hoje, porque temos. Porque temos. Por muitas vezes, diante das tempestades da vida, nós temos. E hoje o Senhor quer falar em cada coração. E Ele pergunta, por que temos? Esquecemos muitas vezes que Ele está conosco. E a palavra dele fala que estará conosco todos os dias até a consumação dos tempos. E nós mesmos assim, tememos por muitas vezes. Amém? Mateus 8, 23, eu vou ler até o 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se admiraram, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar obedecem? Vamos abrir também em Marcos 6,45. Em Marcos 6,45 diz assim: e logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximando-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados. Amém? Nós falamos aqui de duas situações, A circunstância praticamente a mesma, mas duas situações diferentes. Amados, essas duas situações, uma fala que Jesus estava no barco. Ele estava dormindo no barco. E aí começou uma grande tempestade, e essa tempestade balançou o barco. Na outra fala que Jesus mandou eles irem, e Jesus foi despedido da multidão, Jesus não foi junto com eles.
quando eles estavam, no meio do caminho, atravessando, Jesus ele viu, que eles estavam sofrendo ali, e Jesus ele vai atravessar o mar. Mas Jesus não foi no intuito de estar no barco, de ir ao encontro do barco. O intuito de Jesus era atravessar até a outra margem, andando sobre o mar. Mas quando os discípulos viram, visualizaram, ficaram com medo. O medo, muitas vezes, amados, não nos deixa enxergar que Cristo está ali perto, Ele está conosco, Ele está nos olhando, Ele está vendo a nossa situação, Ele está vendo a nossa circunstância. E hoje eu quero trazer, uma mensagem ao teu coração. Eu não sei como que está o seu caminhar, eu não sei como que está a circunstância, eu não sei, se Jesus está no barco, que você tem enfrentando tempestade, ou se Ele está do lado de fora. Mas uma coisa eu sei, Ele está no controle da tempestade. Eu sei que Ele está com você, Ele caminha com você. Mesmo ele dentro do barco, Jesus ele estava dormindo, mas ele estava no controle da tempestade, ele estava no controle de tudo. E existem situações, amados, que nós passamos, e Jesus ele permite que a tempestade mova o barco que nós estamos, para ver qual vai ser a nossa atitude. Porque, amados, os discípulos eles andavam com Jesus. Os discípulos, a palavra do Senhor fala que contemplaram milagres de Jesus. Viram cura, viram restauração, viram libertação. Viram que através da fé de um soldado, através da fé, foi curado pessoas. E os discípulos presenciaram esses milagres. E mesmo assim, quando veio a tempestade sobre eles, sobre o barco que eles estavam, eles não colocaram em prática aquilo que eles aprenderam com Jesus. Eles andavam com Jesus. E nos faz refletir, amados. Quantas coisas nós já passamos, quantas tempestades já passamos, quanto presenciamos milagres, quanto através das nossas vidas foram curadas, vidas foram restauradas. Mas mesmo assim, quando vem a tempestade, nós ficamos com medo e não colocamos em prática tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus, tudo aquilo que Ele nos ensinou. Nós não colocamos a nossa fé e a autoridade que o Senhor nos deu em prática. Ao contrário, nós ficamos com medo de enfrentar a situação. E Jesus, essa noite, Ele quer trazer um despertar, porque nós somos filhos dele. Ele quer trazer um despertar. Não importa a tempestade, eu estou no controle dela, mas Ele quer que você tome um posicionamento perante a tempestade. Ele quer que você tome uma atitude de autoridade diante da tempestade que você está enfrentando. Jesus, ele estava ali dormindo. Só a presença de Jesus, nós vemos que só a presença dele no outro barco, quando ele entrou no barco, o mar cessou, o vento cessou, porque ele é poder, porque ele é autoridade. E o barco, ele estava lá
poder e a autoridade estavam com ele, mas ele permitiu que o vento balançasse o barco, ele permitiu que as ondas passassem por cima do barco, para ver qual é a atitude que os discípulos deviam tomar. Amados, no verso 26, eu creio que não era o que Jesus queria dizer, porque ele esperou uma atitude sim daqueles discípulos, mas ele precisou falar. Por que temeis, homens de pouca fé? Andava com Jesus, contemplou sinais e maravilhas, contemplou milagres, sabia como tinha que se posicionar e não se posicionaram. A nossa fé, amados, ela não é para ser diminuída, a nossa fé é para ser aumentada em cada experiência que nós temos com Deus. A nossa fé é para ser evolutiva, ela não é para ser decrescente, ela não é para diminuir, mas ela é para ser crescente, ela é para ser evolutiva nas nossas vidas. Mas para isso nós precisamos tomar posicionamentos perante a situação, perante a circunstância. As duas situações eram até diferentes, mas a circunstância era a mesma. Por muitas vezes a gente olha e fala, mas Senhor, aquela vez tu estava no barco comigo, agora você não está no barco. Por muitas vezes os discípulos, talvez, nessa segunda vez ele falou, mas agora a gente não tem nem como acordar o mestre. O que a gente vai fazer? Mas o Senhor fala na palavra dele que ele olhou o barco. Ele estava sob o controle do barco, ele estava sob o controle da tempestade. Ele não perdeu o controle sobre a sua vida. Ele não perdeu o controle sobre o barco que você está. Ele não perdeu o controle sobre a tempestade que você está passando. Mas ele está esperando de mim, de você, talvez uma atitude de fé, uma atitude de autoridade. Porque basta uma palavra, com fé, com autoridade, e tudo muda. Circunstância muda, situação muda. A palavra do Senhor, ele fala a mim e a você, não importa o tamanho da tua fé, mesmo que ela for pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, se você abrir a tua boca com autoridade, você move o mundo. Então, amados, isso foi dado a mim, isso foi dado a você. Essa fé, essa autoridade foi dada a nós. E o que você tem feito com essa fé, com essa autoridade que o Senhor te deu? Como que você tem reagido perante as provações? Como você tem reagido perante as tempestades? Indo pelo seu próprio intelecto, deixando que o medo, que a razão e que as coisas em volta, as circunstâncias que vocês estão passando, movem o medo dentro de você, e com isso abale a tua fé, e tira de você a autoridade que Ele te deu e é tua por direito. O Senhor fala, por que temeis, homens de pouca fé? Amados, precisamos ter ações, as ações que nós tomamos, não importa quão pequenina seja, mas se ela for na autoridade do nome de Jesus, daquilo que o Senhor concedeu a mim e a você, ela tem poder, porque o nome dele tem poder. Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade, mas nós exercemos através da nossa fé, através do que nós acreditamos.
Por muitas vezes a gente vê situações e circunstâncias em nossa frente, e a gente se acha impotente e fala, não vou poder. Mas sabe por que isso acontece comigo e com você? Porque nessa hora o medo nos atinge e esquecemos o Deus poderoso que nós servimos. E o que Ele garantiu a mim e a você. Porque a palavra dele fala que nós expulsaremos o demônio, nós falaremos língua, curaremos o enfermo. Por quê? Por onde? Pela nossa fé, através da nossa autoridade. Nós podemos mover circunstâncias, situações, não só depende dele, mas depende de nós. Ele está no controle, esperando a atitude nossa. Ele está no controle, esperando você abrir a tua boca e declarar que o vento cesse, que o mar se acalme. E por muitas vezes nós precisamos entender e compreender a situação para usar de autoridade sobre a situação. Porque o medo, amados, deixa a gente confuso. Às vezes a gente nem sabe o que está com medo, mas nós estamos com medo. Às vezes a gente não sabe o porquê estamos passando, porque o medo nos cega. O medo tira de nós a nossa identidade de filho. O medo tira de nós a fé que nós temos em Cristo. E nos abala. E nos abala. Mas essa noite o Senhor está dizendo: eu não te criei para ter medo, porque eu coloquei dentro de você um espírito de ousadia, um espírito de autoridade. Eu coloquei sobre a tua vida fé, para que você consiga mover qualquer tipo de montanha, para que você mova a situação, a circunstância que está te impedindo de seguir em diante, em tranquilidade e em paz, para que você chegue ao outro lado. Em Marcos 6:47, quando Jesus, ele fala aos discípulos: vai, eu vou terminar de despedir aqui da multidão. Vão indo, eu encontro vocês lá. O intuito de Jesus, como eu falei no começo, era atravessar e aguardar até o outro lado. A palavra ela fala aqui no versículo 48, fala: e vendo que se fatigaram a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Por muitas vezes a gente fala assim: nossa, parece que eu estou sozinho nessa, parece que Jesus não está comigo. Ele está te olhando, ele está esperando na outra marcha. Porque ele quer que você tome uma atitude. Ele quer que você mova em ação com autoridade. Então ele aguarda você, ele quer passar diante de você, mas ele não perdeu o controle da tua vida. Ele não perdeu o controle do barco que você está. Ele não perdeu o controle da tempestade, mas ele permite. Ele permite, porque ele quer te ensinar a usar a tua fé, a autoridade que ele te deu, que é sua por direito
que você é filho, você é herdeiro, você é cordeiro, e Ele quer te esperar do outro lado da margem. Mas ao invés de olharmos e reconhecermos Jesus, ao invés de olharmos e reconhecer a grandeza dele, o brilho dele, o amor dele, nós fazemos igual os discípulos fez. Quando Jesus ele veio falar com a gente, quando Jesus ele se mostra para a gente, ao invés de falar, ele está ali, ele está perto, ele está conosco, ele está nos guiando, ele está indo. Não, a gente se assusta. Sabe por quê? Por mais intimidade que os discípulos tinham com Jesus, será que eles não reconheceram a bondade de Jesus? Ah, mas estava à noite durante a tempestade. Não importa. Quando nós temos intimidade, a gente conhece o passo. Quando nós temos intimidade, não permitimos que o medo tome conta das nossas vidas. Nós conhecemos a voz, nós conhecemos os passos, nós sabemos até mesmo a sombra daquele que a gente enche. Eu lá em casa, eu brinco, às vezes eu fico deitada, no quarto da Letícia do lado, eu tenho da minha sogra. Eu sei quando a Letícia abre a porta, eu sei quando a minha sogra abre a porta, eu sei quando uma caminha, eu sei quando a outra caminha, eu sei quem está no corredor, eu não estou vendo. Eu creio que eu não sou a única, eu creio que vocês também são assim. Você sabe o toque de cada um porque você tem intimidade. Não é assim? Quando a gente tem intimidade, amados, e não permite que o medo tome conta das nossas vidas, nós sabemos reconhecer que Jesus Cristo está vindo, que é Ele que está passando, que é Ele que está esperando. Mas o medo tomou conta dos discípulos. E ao invés de chegar a Jesus, eles acharam que era um fantasma, que era uma assombração, Senhor. E às vezes vem a voz do Senhor sussurrar no nosso ouvido. E ao invés de nos encorajarmos, nós ficamos com medo porque não reconhecemos a voz do nosso Senhor. Jesus ele quer passar adiante por muitas vezes. Jesus ele quer passar adiante, te esperar na outra margem. Mas ele precisa mudar o caminho dele por conta do seu medo. Ele precisa te acalmar, porque o medo tomou conta. Você abriu brecha para o medo. E com isso, ele vai lá, porque o amor dele é grande, a bondade dele é grande. Ele vai lá. Ele fala, não, eu vou ensinar mais uma vez como funciona. Porque Ele está disposto a ensinar a mim e a você, quantas vezes for necessário, como que funciona a nossa fé, a nossa autoridade, aquilo que Ele deu a nós. E sem abrir a boca, Ele só sobe ao barco e tudo cessa. Sabemos que nessa passagem, Pedro, ao reconhecer a voz do Senhor, assim que ele reconheceu, ele pede para andar sobre o mar. Mas eu não quero entrar nessa questão. Eu quero entrar na questão do medo. Não deixe que o medo tire a intimidade que você tem do Senhor. Não deixe que o medo tampe a sua visão, tampe o seu ouvido, a ponto de você não reconhecer o Senhor Jesus na tua vida, a ponto de não reconhecer que Jesus está no controle da tua vida, no controle da situação e da circunstância que você está passando. Ele entregou a mim e a você poder e autoridade. A partir do momento que nós aceitamos Ele, nós cremos nele, Ele colocou fé em nossos corações. Mas nós precisamos alimentar essa fé, dia após dia, em alegrias e em tristeza que nós vivemos. A nossa fé não é depositada somente no
alegria. No momento de provação, de tempestade, eu estou aprendendo, não, deixa eu alimentar a tua fé. É para você colocá-la em prática. A nossa fé não é usada só quando queremos realmente uma coisa, mas para usarmos com poder e com autoridade para destruir as trevas, para destruir aquilo que está atrapalhando o nosso caminho. A nossa fé precisa ser reconhecida no inferno. Não é para ser igual aqueles homens que foram expulsar os demônios e falaram: peraí, eu conheço a Jesus, eu conheço a Paulo, eu conheço o Deus deles, mas vocês? Quem são vocês? O inferno tem que conhecer e reconhecer que você é filho de Deus, que você tem autoridade sobre essa terra, porque Jesus te deu essa autoridade. Mas para isso, precisa exercer a tua fé. Para isso você tem que ser ousado, porque Ele te deu o espírito de ousadia para determinar aqui na terra que você é filho de Deus, que situações e circunstâncias vão ser modificadas assim através da tua palavra. Precisamos aprender, amados, não ser levado por palavras, por situações e por circunstâncias, mas precisamos modificar. Não importa se foi lançado algo sobre a tua vida, não importa se essa tempestade veio de uma forma que você não esperava, ou se você até mesmo esperava. Porque por muitas vezes a gente fala, sabia que eu ia passar por isso. Deus já tinha me falado, eu já falei, ouvi muitas vezes falando disso. Dessa maneira. Meus amados, Ele me deu poder, Ele me deu autoridade sobre esta terra para mover o que for preciso em nós. Isso é dado a nós. Ele nos presenteou, Ele presenteou a mim, Ele presenteou a você. Porque tens. Porque há medo no teu coração, porque há temor no teu coração. Nós precisamos, a cada dia, sermos transformados. Entender e reconhecer que nós não vamos viver mais pela carne, o medo que a carne nos traz, porque é comum sermos inclinados pelo medo, porque nós somos pecadores, nós não somos praticantes do pecado, nós não somos, então é muito fácil a gente inclinar na carne, mas ao exercer o Espírito sobre nossa vida, nós vamos sendo transformados até o ponto de quem vai gritar mais alto sobre as nossas vidas é o Espírito marcado. E com isso, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E com isso é mudado, é transformado sobre as nossas vidas. Abre Gálatas 2:20. Eu fui crucificado, você foi crucificado, por isso há poder em nossas palavras. Por isso a nossa fé é aumentada, por isso existe autoridade sobre as nossas vidas. Porque fomos crucificados com Cristo, reconhecemos que fomos crucificados. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo. Como eu estou crucificado com Cristo, vivendo da mesma maneira que eu vivia, permitindo que o temor, que o medo tome conta da minha vida? Ou acreditando que aquele que foi crucificado por mim, por amor a mim, me deu autoridade sobre essa terra e pediu para me viver
Já estou crucificado em Cristo. Eu preciso ser justificado em Cristo. Você precisa ser crucificado em Cristo. E vivo, não mais eu. Não é o medo que consome a minha carne, que consome o meu ser, que consome a circunstância e as situações. Não, é Cristo. É Cristo. Mudou. A história mudou. Por isso temos que ser transformados. Mas Cristo vive em mim. Você pode dizer: Cristo vive em mim? Cristo vive em mim. Você vive isso? Ele vive em você. E aonde está na Bíblia que Cristo teve medo? Aonde está na palavra que ele não teve autoridade? Ele teve autoridade suficiente para descer do inferno e tomar a chave das mãos do diabo e nos resgatar por amor a nós. Ele deu. Ele falou ao Pai, ele rogou ao Pai para que o Espírito Santo viesse sobre as nossas vidas e para que a vida dele estivesse em nós. Ele rogou ao Pai para sermos um com Ele. Cristo vive em mim. O medo não vive em mim. A aflição não vive em mim. O pavor não vive em mim. As circunstâncias, as situações não vivem em mim, mas Cristo vive em mim. Porque eu fui crucificado. Eu não vou mais pensar como eu pensava antes. Eu não vou agir como eu agia antes. Porque agora eu sou uma nova criatura. Eu não vou mais viver o mesmo processo de medo que eu vivia antes. Porque Cristo vive em mim agora. Eu estou sendo transformada dia após dia pelo amor dele sobre a minha vida. Você está sendo transformado dia após dia pelo amor dele sobre as nossas vidas. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo lá. Como você vive agora? Na fé. A fé, amados. Aqui, ó. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo lá na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É pela fé. Não é pelo seu intelecto, não é pela circunstância, não é por palavras, não é por situações, é por atitudes, por posicionamentos, por autoridade que Ele nos deu. Eu vivo pela fé, porque aquele que me amou, Ele morreu na cruz por amor a mim, deu autoridade a mim sobre essa terra. Ele dividiu comigo, Ele entregou a mim, Ele entregou a você poder e autoridade para ser exercido, para exercermos sobre essa terra, não para ficarmos com medo. Temos que viver, amados, baseado no Evangelho de Cristo. Ousados, determinando e sensíveis também na intimidade com Ele, aprendendo sobre o comando dele. Porque às vezes não sabemos como nos posicionar, isso é fato. Mas quando eu tenho intimidade, Ele fala: abre a tua boca e determina. Abre a tua boca
porque você é autoridade. E Ele coloca a palavra na nossa boca. Aí tem aqueles que são tímidos, né? Jesus, eu determino que essa tempestade cesse. Você já viu alguém com autoridade falando assim? Será que funciona? Quando você vai com autoridade para falar com alguém, você fala manso? Obrigada. Você fala manso? Ou você vai com autoridade mesmo? Eu determino que essa tempestade cesse agora em nome de Jesus. Porque eu vou chegar até a outra margem. Eu vou chegar ao meu destino. E porque o Senhor já me garantiu a vitória. É diferente, né? Mas tem gente tímida. Tem gente que está usando a fé e fala, isso não está funcionando. Eu estou com fé. Mas a sua ação, meu amigo, parece que está fazendo cair na tempestade, caindo no inimigo. Pedi ao Senhor. Gente, eu já vi pessoas para expulsar demônio começar a louvar. Eu falo, está cantando perigo, minha filha. Não podemos ser cristãos rasos sem conhecimento da palavra. Se o próprio Jesus Cristo, no monte, Ele usou a palavra para derrotar o inimigo, sendo que o inimigo usou a palavra para tentar derrotar Jesus. Não foi assim? Ele usou a palavra contra Cristo. Cristo usou a palavra contra o inimigo. Por que Cristo venceu? Porque Ele tinha poder e autoridade. O inimigo não tem esse poder e autoridade no nome de Jesus. Jesus tinha poder e autoridade sobre aquele que tudo fez, que tudo criou e tudo formou. O inimigo foi derrotado, foi envergonhado. E nós, por que você acha que você vai ser diferente? Se o próprio Jesus precisou usar a palavra, por que você acha que a palavra do seu intelecto vai resolver a sua situação? É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra dele, porque a palavra dele é viva e eficaz. A palavra dele é que corta. A palavra dele é que penetra. A palavra dele é que tem autoridade. Nós precisamos da fé, nós precisamos da autoridade, nós precisamos conhecer a palavra. Eu não estou falando que você precisa saber de cor e salteado. Eu não estou falando que você precisa conhecer de Gênesis, Apocalipse, tudo. Mas eu estou falando para você ter intimidade, porque quando você tem intimidade, quando você lê, o Senhor traz a memória. E na hora que você precisa usar, vem sobre a tua vida e você usa. Porque você deu, você teve intimidade, você entendeu, você reconheceu a palavra do Senhor. E isso veio na tua mente no Senhor. E é dessa forma. Eu não sei vocês, eu tenho uma dificuldade imensa de gravar versículos.
mas eu tenho intimidade. E tem hora que eu falo, Senhor, eu não sei nem qual livro está na Bíblia esse versículo, mas o Senhor já abriu a minha boca, eu já citei o versículo. Nem lembrava que esse versículo existia, mas eu li e ficou na minha memória, ficou no meu coração, porque eu tive contato, eu tive intimidade. É desse jeito, dessa maneira. Às vezes eu vou preparar a oração, o Senhor traz, vai atrás de tal versículo. Aí a gente usa o amigo Google, né? No Google, porque, né? Ou às vezes eu vou no esposo. Se o esposo está perto, já ele tem uma boa memória. Eu jogo lá, vejo. Na hora que eu leio, o Senhor já começa a falar. Fé. A gente precisa reconhecer e ter intimidade com a voz do Senhor. E saber que não é coisa intelecto nosso próprio, mas é a voz dele sussurrando em nosso ouvido. E com isso vai crescendo a nossa fé, e com isso vai aumentando a nossa autoridade. Amados, tempestade nenhuma permanece quando você tem fé e autoridade para cessar. Tempestade nenhuma. Ela vai parar, ela vai cessar. E vai trazer a você paz. E mesmo se ela continuar, o medo não vai mais tomar conta. Deus vai dar a estratégia para você chegar até o outro lado. Porque às vezes precisamos passar por algumas tempestades. E precisamos seguir de um lado ao outro dentro da tempestade. Mas não podemos esquecer que Jesus está nos aguardando do outro lado da noite, garantindo a minha e a você a vitória. Põe para mim, 2 Timóteo 1,7. Eu sei, amados, que por muitas vezes enfraquecemos a nossa fé mediante algumas situações, algumas circunstâncias. Eu sei, amados, que por muitas vezes parece que coisas até maiores nós somos mais fortes, e às vezes uma coisa pequenininha abala a nossa fé. Eu sei disso. Isso é fato. Mas nós precisamos, amados, entender e compreender a autoridade que nós carregamos. Nós precisamos entender e compreender o Deus que nós servimos e aquilo que foi dado a mim e a você. Nós já falamos desse versículo, mas eu quero que a igreja leia. Não olha na sua Bíblia, não. Quem consegue? Leia, então. Por quê? Você leu agora. Agora você vai falar no teu coração. Quando você estiver falando cada palavra, tome posse dessa palavra. Você vai falar em um tom de autoridade, que isso pertence a você, porque Ele te deu e é teu direito. Amém? Amém? Vocês não vão falar agora de novo, né? Vão falar com autoridade. Amém? 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 Porque Deus
seu lado humano gritar sobre a tua vida, em qualquer momento que seja, em qualquer situação e situações que seja. Mas deixe que o Espírito Santo grite e mostre para você que você é, quem você é nele. Que você é filho, que você é herdeiro, que você é cordeiro de tudo aquilo que Ele fez, que Ele construiu para você, que Ele entregou a você. É teu. Tome posse da tua herança. Tome posse do que Deus te deu. O inimigo não tem que falar para você e fazer você acreditar no que Ele quer, mas a palavra do Senhor, Cristo, já falou e já se revelou a cada um de vocês, e falou quem vocês são amados do Senhor. Ele te amou, nós cantamos isso hoje. Ele te ama. Ele está com você. A momento nenhum Ele te abandonou, a momento nenhum Ele perdeu o controle da tua vida. Não deixe o inimigo te enganar, não. Põe para mim o Romanos 8:5. Amados, nós determinamos sobre as nossas vidas aquilo que você acredita, aquilo que você coloca a tua fé em prática, é o que acontece na tua vida. Se você colocar a tua fé na tua carne, você vai se inclinar à carne. Mas no momento que você colocar a tua fé no Espírito, no momento que você confiar no Deus que você serve, vai mudar as coisas. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Para onde você tem se inclinado? Para onde você tem se inclinado? Verso 6. Porque a inclinação da carne é o quê? Mas a inclinação do Espírito é? Se inclina para o Espírito. Se inclina para Deus. Mata essa carne que te faz ter medo, que te apavora, que te faz retroceder. E viva na inclinação do Espírito que te traz vida e paz. Ele não falou que nós não vamos passar na tempestade. Mas Ele falou que se a gente passar na tempestade, se a gente passar por aflições, nós temos que ter certeza que Ele está lá na frente garantindo vitória para nós. E por isso nós vamos passar com bom ânimo. Porque nós vamos ser, queridos, dia após dia transformados pelo poder de Deus, pela glória de Deus, através de intimidade, através de leitura, através de exercer a nossa fé e autoridade. E aí nós vamos começar a entender que não importa a tempestade, não importa o tsunami que vem sobre as nossas vidas. O que importa é quem nós somos em Cristo, como que é a nossa atitude com Ele, como que é o nosso viver com Ele. É isso que vai importar. É isso que vai nos fazer ter vida e seguir em frente com alegria, porque nós temos uma garantia. Não permita que o inimigo tire o poder da glória de Deus na sua vida. E que nós vivamos dia após dia inclinado ao Espírito, a ponto de cada dia essa transformação nos fazer a imagem e semelhança de Deus.
ser usado como autoridade, tanto para as nossas coisas, quanto para as coisas das pessoas que estão ao nosso redor. Porque Jesus, ele falou que ele ia ao Pai, e que nós faremos coisas maiores que Ele. E, amados, mais estamos abrindo a nossa boca com autoridade. Ele falou que você pode ir além do que Ele foi. E olha que Ele fez muita coisa. Usa a tua fé, exerça a tua fé, exerça a autoridade que está sobre a tua vida, não só para benefício próprio, mas para mostrar às pessoas a glória, a honra, o poder de Deus. Mostra que você é transformado, que não vive mais você, mas Cristo vive através da tua vida. Se alguém enfermo chegar perto de você, exerça a tua fé, a tua autoridade, ore pela pessoa. Não vai virar e depois eu oro em casa. Não, ora na hora. Você é o que criou Cristo sobre essa terra. E, amados, eu vou falar algo pessoal, algo meu, para vocês. Eu aprendi a batalhar orando pelas pessoas, não orando pela minha vida. Eu aprendi a usar a autoridade do Senhor Deus sobre a minha vida, orando pelas pessoas, não pela minha vida. A modificação que eu tive na minha vida foi olhando para pessoas e não para mim. E a palavra do Senhor fala que é melhor dar do que? Para de exercer a tua fé, a tua autoridade só ao seu favor. Recompensas, crescimentos, tem quando nós abençoamos e nós olhamos os filhos do Senhor, a criação e a criatura dele. Exerça a tua fé, porque por às vezes nós somos fracos com nós mesmos. Às vezes a gente não olha para nós mesmos. Não sei vocês, mas às vezes a gente chega e vai falar para o Senhor: ai, Senhor, você sabe que eu sou frágil aqui. Você sabe que eu sou assim. Você sabe que isso. Você sabe que aquilo. Aí você vai orar pelo mesmo motivo do seu irmão. Senhor, dá oportunidade. Senhor, faz isso na vida dele. Senhor, que ele não seja mais medroso, mas que ele seja valente em ti. A oração é a mesma coisa. Mas o irmão, você consegue orar muito vergonha da sua vida. Uma vez eu orei uma pessoa que estava com um problema no joelho. Essa pessoa foi curada. E eu estava com uma dor enorme no joelho. Quando eu cheguei em casa, eu fui para mim, o Espírito Santo me acolheu e falou assim: por que você ora para os outros com autoridade sobre a tua vida? Senhor, perdão, porque eu sei exercer a minha fé e autoridade sobre outras vidas e sobre a minha vida, sobre o combate. Eu não sei por que eu estou falando isso, nem está aqui. Mas o Senhor está falando para você, a mesma autoridade que você exerce para interceder, para falar sobre as outras vidas, exerça para a sua vida também. Exerça para a tua vida. E não para de olhar para as outras vidas, porque você é um pequeno Deus sobre esse terra. Eu tenho certeza que Deus fará muito mais do que já fez na tua vida. E que as tempestades, que as circunstâncias, que as situações não vão mais te prender. Você não vai ficar mais remando contra a maré. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida: ousadia, autoridade, poder,
você aumente a tua fé dia após dia no Senhor e exerça ela. Exerça a tua fé no Senhor. Sobre todas as situações, sobre todas as circunstâncias. A palavra do Senhor, ela fala em 2 Coríntios 12, 9. Nove, 10. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas suas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Quando nós aprendemos a viver essa palavra, é porque nós estamos exercendo a nossa fé. E quando vier a tempestade, o nosso espírito está pronto a vivê-la. Vai ser diferente. Porque Ele está pronto. E mesmo que nós venhamos a enfraquecer, o Senhor vai agir na nossa fraqueza. Porque nós estamos usando de autoridade. Nós estamos usando e exercendo a nossa fé. Amém? Receba essa palavra no teu coração essa noite. O Senhor te chamou para um novo essa noite. Te chamou para enfrentar a tempestade. Ou te chamou para que você use de autoridade contra a tempestade. Não importa como vai ser. O que importa é o seu posicionamento durante a tempestade. E saber que você vai atravessar, que você vai para o outro lado da marcha. E que a vitória do outro lado está garantida. Amém? Chama aqui o apóstolo, que Deus abençoe vocês grandemente e venha fortalecer, fortificar a fé de vocês dia após dia.